Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. Nesta quarta-feira, dia 17 de setembro, nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o comandante da Polícia Militar na região, o comandante do CPI-6, Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, e o colega jornalista Aldo Neto como comentarista do programa de hoje. E vamos agora às manchetes dos principais jornais e sites do dia de hoje. Começando pela Folha de São Paulo. Despejo de sem-teto em São Paulo termina em confrontos e saques. O Estado de São Paulo. Dilma cai, Marina estaciona e Aécio sobe, aponta Ibope. A Tribuna de Santos. Regra prevê tempo limite nos PSs. Semanário BocNews. Secretaria de Cidadania, CECID, promove oficinas e divulga serviço judiciário gratuito. Santa Portal. Obras do VLT em São Vicente prejudicam trânsito em Santos. No G1, Santos e região. Rapaz atingido por raios é submetido a exames em Santos. E o UOL. Casos de corrupção esquentam debate sem confronto entre Marina e Dilma. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos debater segurança pública na região metropolitana da Baixada Santista, Vale do Ribeira e em todo o litoral até a divisa com o Paraná, que é a área exatamente de comando do nosso convidado de hoje. E segurança pública é um dos temas que mais preocupa a população brasileira e aqui na região, evidentemente, não seria diferente. E especialmente nesse período que antecede as eleições, segurança pública é objeto de intensas discussões e muita polêmica, com várias propostas sendo debatidas, sendo discutidas pelos candidatos em todos os níveis. Propostas como, por exemplo, a criação do Ministério da Segurança Pública, no âmbito, evidente, do governo federal. Propostas também como a municipalização da segurança pública, a questão da maioridade penal, a redução, a reforma do Código Penal, da legislação penal e também a unificação das polícias. Além, é claro, de uma atribuição às Forças Armadas, no sentido de que fiscalizem as fronteiras para o combate, um combate mais eficaz, mais efetivo, ao tráfico de drogas e ao contrabando de armas, os inimigos modernos da pátria. Mas o debate em torno de todas essas questões, entre outras também relevantes, vocês acompanham daqui a pouco, logo após um breve intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. Chegou a sua hora de estudar no Colégio Santa Cecília com até 100% de desconto. Venha participar do concurso de bolsas de estudo voltado apenas para novos alunos que irão cursar o 6º ano do ensino fundamental em 2015. Essa é a sua oportunidade de estudar em uma instituição com infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado. Aproveite! Você vai entender por que nossos alunos têm orgulho de dizer "Eu sou do Santa". Inscrições gratuitas até 22 de setembro pelo site www.colégio.unisanta.br. Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Vote nos deputados federais do PSL. Vote 17. Você já me conhece, sabe da minha luta contra toda forma de preconceito. Já que é para mudar, então muda de verdade, porque essa mudança é possível. Por um mundo mais igualitário, vote Léo Áquila, 1789. Com a juventude interior, a experiência, o dever cumprido, a ficha limpa, peço seu voto. Marcelo Ortiz, 1700. Vote 1700.
Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 26ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para participar de palestras gratuitas e visitar os estandes de todos os cursos da Unisanta, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 17 de setembro, das 9 às 13 e das 19 às 21h30, na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/Feira de Profissões. Contratou mais professores, investiu mais em qualificação profissional, investiu mais em saneamento. Geraldo Alckmin, o governador que mais investiu em São Paulo. Pra frente é que se anda. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 17 de setembro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o comandante da Polícia Militar na região, comandante do CPI-6, Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, e como comentarista do programa de hoje, o colega jornalista Aldo Neto. Eu gostaria de começar essa entrevista, Coronel, abordando a questão estatística que a própria Secretaria de Segurança divulgou com relação a dados e índices de criminalidade da nossa região. E houve uma queda, uma queda expressiva no número de estupros, houve uma queda no número de homicídios dolosos, houve também uma queda no número de roubos, mas, em compensação, houve um crescimento expressivo no número de latrocínios, da ordem de 52%, um pouco mais de 52%. A que atribuir, Coronel, esse crescimento no número de latrocínios? Bom dia e obrigado pela sua presença. Bom dia a todos que assistem esse programa. A Polícia Militar agradece mais uma vez a oportunidade de prestar contas à sociedade sobre o seu trabalho. Em relação à divulgação dos dados estatísticos, mensalmente a Secretaria de Segurança Pública é talvez a única secretaria do governo do Estado que vai a público, né, por meio da imprensa, apresentar, mostrar o que está fazendo, né, qual o seu desempenho profissional. Esses dados, então, são consolidados por meio de indicadores de crimes escolhidos, elegidos pela própria Secretaria, por representarem o grau de violência da própria sociedade, né? A Polícia Militar trabalha combatendo a violência que integrantes da sociedade de uma conduta desviada acabam atingindo outros cidadãos. E em relação especificamente à questão dos latrocínios, primeiro queria frisar a excelente observação do senhor quando fala que muitos dos indicadores vêm em queda. Então nós temos acompanhado mensalmente esses resultados. O nosso trabalho, o trabalho da Polícia Militar, a visibilidade que tem sido aumentada, a quantidade de viaturas que estão nas ruas, também iniciativas que foram colocadas em práticas aqui, iniciativas do governo do estado, como a DGEM, a Diária Especial do policial que se apresenta no seu dia de folga. A semana passada recebemos mais 79 viaturas aqui para a nossa região, então isso tudo vai melhorar qualquer resultado operacional. Em relação aos indicadores, em específico de latrocínio, a forma não de divulgação, mas a forma de apresentação dos resultados pela própria imprensa é sempre o acumulado do período do ano, comparativamente com o ano anterior. Então eu queria afirmar que no mês de julho houve um caso de latrocínio, no mês de junho um caso de latrocínio, nesses 2 últimos meses, então apenas um caso. No mês de abril e maio registramos o que nós podemos colocar um desvio em relação à média mensal, que foram 5 casos, formando esse acumulado um valor maior, um acumulado comparativamente. Para diluir isso ao longo do tempo, com muito trabalho, com muito intenso, ainda vamos sempre na contabilização do acumulado refletir. Mas o trabalho mês a mês está sendo muito significativo para combater, para diminuir esse dado. Em junho e julho, portanto, já diminuiu o número de... Então é de se esperar que no próximo divulgação estatística, então haja uma redução do número de latrocínios. Para esse indicador, no comparativo mês a mês. Muito bem. Aldo Neto, bom dia, obrigado pela presença. Aldo. Bom dia, Chico, bom dia, Coronel. Bom dia, senhor. Você não acha que esse indicativo aí de aumento vai um pouco da revolta da população? Porque o que o povo sente nas ruas é a falta de segurança. E recebem a orientação de não reagir a assalto. E o latrocínio é um roubo seguido de morte. Ok. Que é
imagino eu, fruto de uma reação a um assalto ou de um comportamento indevido durante um assalto que levou o assaltante a matar a pessoa. Você acha que isso é fruto da falta de informação ou fruto da revolta das pessoas perante ao quadro de crime da região? Bom, primeiro nós queremos voltar a enfatizar que nenhum cidadão deve reagir a nenhuma prática de violência, sobretudo a do roubo, quando o indivíduo está armado, ou ainda que não esteja armado com arma de fogo, mas com qualquer outro instrumento que possa lhe causar um atentado à sua vida ou à sua integridade física, que realmente isso não deve ser deixado de lado qualquer pensamento no sentido de reagir. Por um outro lado, os criminosos cada vez mais estão com um grau de violência muito maior contra a população e não medem as consequências de seus atos de forma alguma. Então, hoje, independentemente de reação do cidadão, muitos para praticar o roubo, sobretudo menores que estejam entendendo que a sensação de impunidade para eles é uma presente aí, então eles não pensam e muitas vezes atiram antes mesmo da prática do roubo. Então ocorre muitas vezes essa violência antecipada, né, independente de qualquer reação. A população na Baixada Santista, ela esteja certa, convicta de que a Polícia Militar tem estado presente nas ruas, tem atuado preventivamente. Nós temos evitado muitos e muitos casos de violência à população, situações de roubo e reagindo quando isso ocorre, reagindo num espaço de tempo muito curto e realizando prisões, levando a presença do poder público representado pelo Poder Judiciário, esses autores de crimes. Eu registro, inclusive, nesse final de semana e até referencio as notícias dos jornais que apontam ações efetivas da Polícia Militar e até com elogios do cidadão por essa pronta resposta da Polícia Militar. Eu cito um leitor da Tribuna que escreveu uma carta postada no jornal Domingo, em que ele coloca, inclusive, né, que tem percebido a presença de muitas viaturas nas cidades aqui da Baixada Santista, quando ele referencia problemas nas estradas, ou situações de um caso específico, mas ele afirma isso. Eu registro que nos jornais de sábado estão postados elogios em relação à eficiência, até com uma frase que me chama a atenção de uma das vítimas de roubo, quando viu em fração de minutos, né, os autores do delito serem presos, e que ele fala que o trabalho da Polícia Militar foi sensacional nesse momento. Então, é lógico que para melhorar todo esse cenário, todo esse quadro, sempre vamos repetir, precisamos de leis mais severas, leis que atribuam sanções efetivas para que possam diminuir a vontade, vamos assim dizer, dessas pessoas em praticar os crimes. E essa sensação de impunidade que muitas vezes está presente no Brasil. Ou seja, as pessoas têm essa sensação de que há impunidade e que, portanto, o crime acaba crescendo dessa forma. Agora, Coronel, o pano de fundo de todo esse processo de criminalidade, de violência, enfim, não são as drogas. As drogas não são, na verdade, a razão maior do crescimento da criminalidade. E, nesse sentido, eu emendaria o seguinte: como é que se pode controlar, combater esse imenso desafio quando nós temos as fronteiras completamente, as pessoas podendo comprar armas aqui nos países vizinhos, no Paraguai, como se viu recentemente numa reportagem, drogas, enfim, entrando pelas fronteiras do país. Como é que se pode eficazmente combater a entrada de drogas e também de armas no país? A atribuição, a competência da fiscalização do exercício do poder de polícia junto às fronteiras cabe ao poder público federal. E nós temos percebido, nós temos aqui no extremo da nossa região situação de acessibilidade para esses países também, né, circunvizinhos. E eu queria também registrar da mesma forma que o intenso trabalho da Polícia Rodoviária Federal na última segunda-feira apreendeu, vamos dizer assim, no ponto de entrada, na divisa do nosso estado, no estado do Paraná,
quase que uma tonelada, mais de uma tonelada de drogas na última segunda-feira, um trabalho de fiscalização. Nos chama muito a atenção, diariamente a Polícia Militar em todo o estado tem apreendido grandes quantidades de drogas e de entorpecentes das diversas naturezas. Eu vejo os relatórios, leio as ocorrências diárias em todo o estado, não só da nossa região, para saber o que está acontecendo. E a quantidade é muito grande mesmo, as apreensões, nós fazemos aqui na minha região apreensões diárias de prisões de traficantes, apreensão de menores traficantes, desde idades de 10, 11 anos de idade que estão por aí. Nos chama a atenção quem consome tanta droga também nas nossas regiões. Então, as prisões são feitas, houve um abrandamento da atual lei antidrogas em relação as sanções que eram previstas para aquele que consome. Usuário, né? O usuário. E nos deparamos diariamente com situações que envolvem usuários e ocorrências aí. Não quero atribuir só aquela, mas violência de jovens, de familiares e filhos já registrados aqui contra os seus pais nas nossas cidades aqui, cidades que são objeto do nosso policiamento. Então a problemática, a responsabilidade do governo federal na proteção das nossas fronteiras, em relação tanto ao comércio irregular, a entrada irregular, o comércio irregular, tanto de droga como de armas, aí tem que ser intensificado. Então, entendemos que aquilo que é de competência do governo federal, também nós precisamos dessa parceria e dessa maior efetividade. E, novamente, eu repito, sempre impondo sanções mais rigorosas aos criminosos. É por isso, Aldo, coronel, que nesse processo eleitoral discute-se, inclusive, a participação das Forças Armadas nessa fiscalização em fronteira, já que a Polícia Federal tem sido, até pelo baixo efetivo, não tem condições de policiar tudo isso. Então, as Forças Armadas poderiam perfeitamente, porque é uma questão de soberania, são os inimigos modernos da pátria, como sempre diz o querido amigo cientista político Luiz Azevedo, já dizia isso há muito tempo. Tráfico de drogas e o contrabando de armas. Por serem inimigos modernos da pátria, exatamente a pátria soberana tem de enfrentar com o que tem, como por exemplo as Forças Armadas. Você vê, Chico, as duas colocações do nosso coronel. A questão dos latrocínios, o alto envolvimento de jovens e menores de idade. Sim. Drogas, o alto envolvimento do jovem e dos menores de idade. No Brasil tem essa cultura de se debater o efeito e não a causa. A causa disso tudo é a educação. O que se vê no debate político? Ministério da Segurança Pública, aumento de efetivo. Só se fala em aumento de efetivo da Polícia Militar, com todo respeito aos policiais militares que fazem o seu trabalho. Ninguém fala em aumento de efetivo de professor, de qualificação de professor, de um acompanhamento melhor da educação dos filhos dentro de casa. Verdade. Está totalmente deturpado o foco da discussão. A discussão tem que ser um processo educacional, não a falta dele que está fazendo a gente viver esse processo. Então, eu queria saber do nosso coronel como é que é o envolvimento da polícia com as entidades que cuidam do menor e do adolescente aqui na região, como os conselhos municipais, os conselhos tutelares, se tem esse envolvimento ou não há esse tipo de conversa? Nós somos uma instituição que prima pela integração com todos os segmentos da sociedade, principalmente com a comunidade, né? Citamos como um exemplo prático disso a instalação na última segunda-feira de mais uma base comunitária de segurança, ou seja, não a instalação de mais uma, né? A alocação de uma base aqui. É um exemplo de integração entre a polícia e a comunidade para garantir a chamada segurança primária. A essência do trabalho da Polícia Militar é a prevenção secundária contra a prevenção secundária em termos de segurança pública. O que é essa prevenção secundária? É justamente a nossa atuação ostensiva, preventiva e a repressão imediata de delitos quando efetuamos prisões. O envolvimento da Polícia Militar na chamada prevenção primária é tudo aquilo que melhore a qualidade de vida do cidadão e procure combater as chamadas causas criminógenas da violência. Temos trabalhos importantes como o PROERD,
outros trabalhos de orientação, de divulgação, de envolvimento com a comunidade e de palestras. Os conselhos tutelares eleitos pela própria comunidade de atuação municipal são apoiados, esse importante trabalho da sociedade, pela Polícia Militar. Em relação a eles, nós não temos um papel de garantir a ressocialização do preso, a orientação ao menor. Isso realmente cabe à sociedade, cabe, como o senhor bem citou, à escola, o importante papel dessa instituição da escola e, sobretudo, da família. Então, nós não temos uma intervenção direta, a não ser por meio da orientação, por meio do programa educacional de resistência à droga nas escolas, mas nós estamos abertos à discussão para esse problema, envolvimento com a comunidade, para qualquer tipo de participação. Até gostaríamos realmente de que nas grades curriculares no futuro houvesse espaço para discussão, orientação sobre valores, sobre retomar aquilo que havia na nossa infância, como o culto aos nossos símbolos nacionais, às autoridades, né? Compreender bastante isso aí, para que o nosso jovem ele possa se desenvolver, né? Lembrando da importância do limite aos direitos dos outros. Aí uma boa ideia, inclusive, que poderia ser acrescida no sentido de uma grade curricular para as crianças, como uma disciplina que exatamente mostrasse os malefícios desse verdadeiro flagelo social que são as drogas. Ou seja, é preciso que desde a mais tenra idade as crianças estejam acostumadas e saibam a respeito dos malefícios, dos males desse grande mal, é um mal que é este flagelo, que são as drogas, no mundo inteiro. Não é apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Coronel, peço a licença, Aldo, nós vamos para mais um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos fazer um balanço das ações do Batalhão de Ações Especiais da PM, criado há cerca de 2 meses. Voltamos já. Se você é estudante de pós-graduação da Unisanta ou de qualquer outra universidade, participe do 3º encontro de pós-graduação da Unisanta, com o objetivo de estabelecer um espaço para apresentação de trabalhos visando a evolução dos temas para submissão em revistas científicas. As inscrições são gratuitas até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/EPG. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Tanto faz de quem é a ideia. Comigo, o que importa é ser bom para a população. Foi assim com o Celso e o Mãe Paulistana. No Senado, vou trabalhar acima dos partidos e a favor de São Paulo. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já. Trocar quem criou o pedágio mais caro do país por quem cobra taxa em escola que deveria ser de graça é trocar 6 por meia dúzia. Para mudar de verdade, vote no governador do partido que sempre esteve ao lado do povo. Vote Padilha. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 17 de setembro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o comandante da Polícia Militar na região, comandante do CPI-6, Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, e como comentarista do programa de hoje, o colega jornalista Aldo Neto. Agora, neste bloco, Coronel Ricardo, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço das ações do Batalhão de Ações Especiais, BAEP, né? Que foi criado aqui na região há cerca de 2 meses, comandado pelo Major Olímpio Ferreira Magalhães. Qual é o balanço desse período? É um balanço positivo, Coronel? Sim, é um balanço muito positivo para a sociedade. O batalhão criado no dia 18 de julho,
E já nesse dia, efetivamente, publicado a portaria data de criação, um decreto do dia 17 de julho, já no dia 18 de julho, os policiais estavam às ruas, enquanto aguardávamos o incremento de meios, o aporte de mais viaturas. Na semana passada recebemos mais 22 viaturas já caracterizadas na cor cinza, no mesmo padrão, um grafismo diferente, mas o mesmo padrão de cores da rota, o mesmo modelo de veículos. Hoje o Batalhão de Ações Especiais, o 2º Batalhão, já conta com mais de 50 viaturas do modelo Hilux. São 300 policiais, ainda não chegamos ao número fixado de policiais, mas já são 300 policiais atuando. Em menos de 2 meses, esse batalhão, só o efetivo do 2º BAEP, já abordou mais de 6.000 pessoas, já foram abordados, foram veículos fiscalizados, mais de 950 veículos fiscalizados, mais de 40 flagrantes de crimes de roubos, né, flagrantes já foram realizados, 42 presos em flagrante delito, 26 armas de fogo apreendidas. Queria destacar entre essas 26 armas de fogo apreendidas, um fuzil Colt americano, 2 metralhadoras, pistolas de diversas origens, inclusive israelense. E essas armas foram apreendidas no que nós chamamos em locais críticos, né? Nós diariamente estamos fazendo operações chamadas de operações de reconhecimento em áreas de risco. Citamos uma das incursões na semana passada na Vila Baiana, local em que um policial civil, Guarujá, que o policial civil foi morto, e graças a uma atuação conjunta da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Corregedoria da Polícia Militar, da Corregedoria da Polícia Civil, um dos líderes, apontado como um dos líderes do tráfico de drogas naquela região, foi preso, e um dos envolvidos também na morte desse policial civil também foi preso. Então, em todos os locais, nessas comunidades em que são considerados mais críticos em relação ao tráfico de entorpecentes e a presença de criminosos, o BAEP está entrando. E essas operações do BAEP, nós queríamos informar a população, a comunidade. Serão sempre feitas, são feitas com no mínimo 60 homens, aí 60 a 80 homens. Então são operações de altíssimo impacto e que há resultados efetivos. Daí toda essa produtividade. Foram mais de 100 quilos de drogas apreendidas. 100 quilos de droga apreendida, e também sempre procurando minimizar a possibilidade de confronto ou de riscos a terceiros à população. Quando volto a repetir, são ações de alto risco, que envolvem o risco de confronto, de serem vitimados nossos policiais, mas estão sendo planejadas com todo cuidado, com todo o zelo, e este poder superior ao crime, um poder superior ao crime, porque a mobilização de 60 homens, de 40 viaturas, de 50 viaturas numa única região, demonstra a força que o Estado tem aqui na região para enfrentar o crime. E até por conta se encontra metralhadora, fuzil israelense, sabe, 100 quilos de drogas, é uma loucura. Até nesse sentido, Coronel, até para explicar bem para a população, que às vezes falta esse tipo de informação, qual a diferença desse BAEP, dessa tropa de elite, para o policial militar normal? Que tipo de trabalho que eles fazem que o policial normal não faz, ou é mais ou menos a mesma coisa, só esse aumento de presença de efetivo numa ação? A atuação ela é diferenciada em relação ao policiamento ostensivo, que atende o que nós chamamos a radiopatrulha. O que é a radiopatrulha? A radiopatrulha é o policiamento preventivo no entorno das nossas residências, das ruas, do comércio, das escolas, e que atende a chamada demanda do 190, aquelas ligações, as solicitações do cidadão. A forma de atuação do BAEP, né, vai direto ao foco onde está ocorrendo o crime. Então, não há, em princípio, o atendimento das demandas do 190. O efetivo já sai com um direcionamento, nós estudamos os indicadores da região onde está havendo uma maior incidência criminal, o modus operandi, a forma de atuação desses criminosos da quadrilha, e são operações de sempre com alto impacto, com um poder muito superior ao poder dos criminosos. Então, a primeira forma é poder atuar diretamente no enfrentamento do crime. Face à ação de presença por meio do policiamento ostensivo, preventivo, que é a essência da Polícia Militar. Os policiais estão sendo capacitados para
ações de risco, estão recebendo diariamente treinamentos com instrutores do 1º Batalhão de Choque, Tobias Aguiar, que é a rota em São Paulo, outros treinamentos de tiro, orientações com peritos criminais da região, com palestrantes que sejam do interesse policial para agregar conhecimento, né, estudarmos peculiaridades geográficas da nossa região também, para que as intervenções elas tenham bons resultados, têm tido bons resultados para a região. É um trabalho associado, precedido da área de inteligência. Sem dúvida nenhuma, totalmente dependente e integrado com a área de inteligência da Polícia Militar, da Polícia Federal também, da Polícia Civil. Que aponta os locais, enfim, e aí prepara-se a operação para o enfrentamento. Perfeito. E age regionalmente. Então, em todas as regiões aqui, em todas as cidades da nossa região, melhor dizendo, nós estudamos a maior incidência e fazemos as operações pontuais com esse efetivo. Coronel, até também para explicar para a população, você é comandante do CPI 6, como o Chico já explicou no começo do programa, que chega até o Paraná. Sem dúvida. Não é uma área muito grande para se comandar. Tem efetivo para isso, há batalhões em todas as cidades. Não seria melhor dividir ainda mais um pouco isso? Até porque a cidade lá da divisa do Paraná deve ter um tipo de problema diferente do problema que se tem em Santos, Betioga. Como é que você lida com esse espaço todo? Bom, a minha responsabilidade hoje são 23 municípios, os 9 da Baixada Santista e mais a região do Vale do Ribeira, também a região de registro do Vale do Ribeira. Cada município tem a sua peculiaridade, mesmo aqui os da Baixada Santista, nós temos cidades com maior densamento populacional, o tipo de atividade econômica, a migração de pendularidade, a migração sazonal, o fluxo do turismo, né? Então é muito complexo. Comando mais de 3.700 homens divididos em 6 batalhões nessas regiões. Realmente assim, quando nós falamos em criar mais batalhões, desde que haja um aumento de efetivo, então passa a ser um sonho de consumo de qualquer comandante, ter mais estruturas físicas e sempre mais efetivo. Mas, por um outro ponto, o aumento de efetivo depende sempre de uma iniciativa do governo do Estado, quando há os recursos disponíveis para custear todo esse efetivo. Então, nós procuramos inovar com a nossa forma de gestão de policiamento. A Baixada Santista tem recebido importantes investimentos do governo do Estado em termos de equipamento, de tecnologia, iniciativas que eu destaco novamente, a DGEM, que é a oportunidade que o governo tem dado a policiais militares que no seu dia de folga se apresentem para trabalhar, aumentando a presença ostensiva, a integração com os municípios, em que nós estamos fomentando a implantação da chamada Operação Delegada, que é a transmissão da competência municipal para a Polícia Militar, para a fiscalização administrativa, o que agrega valor à atividade de policiamento, porque eu tenho mais policiais na rua. Queria dizer à população, é muito complexo a gestão do policiamento na nossa região, exige muito trabalho, muita dedicação, mas eu queria aproveitar a oportunidade diante do público de elogiar os nossos comandados, nossos policiais militares, porque eu reconheço o intenso trabalho que eles têm feito para a proteção da sociedade. Nós temos 3 objetivos na nossa gestão de comando. O primeiro é levar proteção às comunidades de todas as cidades, representar o bem. Gostaria que a população tivesse assim, o conceito de que cada vez que presenciar a Polícia Militar, uma viatura, um policial fardado, saiba que ele representa o bem para a população, para a sociedade. Pode acreditar, confiar nessa presença policial e combater o crime. Então, nessa ordem, levar proteção às comunidades, representar o bem, e aí nós conseguimos combater o crime com o envolvimento da sociedade. Mas é uma gestão que tem exigido muito esforço de todos os nossos oficiais. Coronel, há muita reivindicação na região, inclusive de políticos, com relação à criação de pelo menos mais um batalhão aqui na nossa região, que seria exatamente em função de Guarujá, Cubatão e Bertioga, porque é um batalhão, 21º Batalhão, que cuida dessas 3 áreas, que são, imagina, litoral, praticamente litoral norte, Bertioga, Guarujá e também Cubatão.
Ou seja, qual é a possibilidade de ser criado? Há estudos nesse sentido? Há alguma possibilidade de ser criado, enfim, efetivamente? Eu queria respeitosamente fazer uma brincadeira. Sempre que eu venho a esse programa aqui, sempre são feitos pedidos, os pedidos vão sendo atendidos, né? Então, desde o primeiro foi assim, a região precisa de mais um batalhão, já temos mais um batalhão, né, que é o Batalhão de Ações Especiais, mas enfim, mas esse então, específico para ver como a gente reconhece o trabalho. Mas claro. Na semana passada eu estive reunido com uma comissão de vereadores e representantes da sociedade de Cubatão, né, e explicando, havia um desejo, né, de que se criasse mais uma companhia, uma fração, um batalhão em Cubatão. Mas a ideia inicial seria de criar mais um batalhão. No exato momento, nós devemos incrementar ações que aumentem a visibilidade, a ação da Polícia Militar local. Quando nós criamos estruturas como um batalhão, como uma companhia, nós temos que alocar homens da atividade operacional para a atividade administrativa, para a atividade de logística. Sim. Então, sem que haja um aumento do efetivo em toda a Polícia Militar no Estado, hoje a criação de qualquer nova estrutura, ela diminui a ação imediata operacional, sim, porque eu tenho que alocar, exatamente. Então, nesse momento, a melhor ação é aumentarmos a quantidade de policiais, tirando inclusive da atividade administrativa para colocar na rua, que nós temos feito aí. Mas no futuro, quando o Estado tiver esta capacidade de aumentar o efetivo da PM, eu vejo como uma solução muito oportuna para a nossa região. Sim, fica aí a cobrança. Então, estamos tendo eleições daqui a 15 dias mais ou menos, um novo governo, quem sabe mais um batalhão para a nossa região, que seria importante. Aldo? Verdade, Chico. Até também nesse sentido de aumento de efetivo, o governo do estado recentemente, salvo engano, há cerca de um ano, terceirizou o serviço do 190. E já tem acompanhado diversas reclamações, principalmente em rede social, das pessoas dizendo que ligam para o 190 e ficam aguardando na linha o atendimento, coisa que não acontecia na época que esse atendimento era dado por policial militar. Sim. E ao meu ver até com muito sucesso, que a gente cansava de ver matérias de orientação de parto, orientação de como agir durante o assalto, e as pessoas com essa orientação tiveram um melhor resultado do combate a esses crimes. Esse tipo de reclamação tem chegado ao batalhão? Como é que vocês têm acompanhado isso? E essa integração, essa terceirização, na verdade, do serviço do 190, melhorou o atendimento, aumentou o número de atendimento ou acabou diminuindo? Mas, Coronel, você vai responder essa indagação do Aldo Neto no próximo bloco. Então, vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. A Unisanta vai realizar o 6º Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, o BRIC, criado com o objetivo de despertar vocação na área da pesquisa e estimular a produção científica. Inscrições e trabalhos científicos até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/cobric. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Vou acabar com a aprovação automática e voltar para o sistema de avaliação anual e vou também transformar todas as escolas de ensino fundamental da rede pública do Estado em escolas de tempo integral. SCAF, governador. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo e viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. Promessas e promessas a gente conhece bem. Queremos suprir se ele é honesto e é do bem. Promessas e promessas a gente conhece bem. Queremos suprir
policia, ele é honesto e é do bem. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 17 de setembro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o comandante da Polícia Militar na região, comandante do CPI 6, Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, e também o colega jornalista Aldo Neto como comentarista do programa de hoje. E, aliás, o Aldo deixou, o coronel, no bloco anterior, uma pergunta ao senhor a respeito da terceirização do serviço 190 da Polícia Militar, se isso está funcionando, enfim, quais são as dificuldades. Mas antes do senhor responder, eu queria registrar aqui um agradecimento que chegou dos moradores do bairro Parque de São Vicente, agradecendo ao comando da Polícia Militar pela força-tarefa que acabou com os bailes funk no bairro. Os moradores são satisfeitos com a ação da PM que acabou com os bailes funk lá no Parque de São Vicente, coronel. Nós nos sentimos muito satisfeitos com essa menção, né, elogiosa pela atuação da Polícia Militar. E eu, nesse momento, mais uma vez, eu reitero os nossos agradecimentos e elogios aos policiais militares em toda a região. E, nesse momento, destacamos, então, ao comando do Batalhão de São Vicente, o Tenente-Coronel Walter, seus oficiais e seus policiais militares, por atingir o desejo da sociedade. Em todas as cidades, todos os batalhões aqui têm se empenhado muito. Então, muito obrigado por essa lembrança importante para a gente de reconhecimento. E com relação ao 190? Ao atendimento 190. A Polícia Militar tem o Copom da capital, que foi inaugurado um espaço e uma tecnologia de primeiro mundo, que passou a atender desde o início da Copa do Mundo. Então, uma evolução realmente tecnológica da dimensão do estado de São Paulo e da capital. Nós temos mais 15 Copons regionais. Um dos Copons regionais é o Copom do CPI 6 da cidade de Santos, que no exato momento tem atendido os 23 municípios com a centralização do serviço do atendimento 190. E o despacho é o deslocamento das viaturas, o comando, o radiooperador, tem atingido até a região do 29º BPMI, a região de Itanhaém, Itariri e Pedro de Toledo. A região de registro, nós ainda estamos com o que chamamos de despacho local. Então, é uma tendência em todo o estado a centralização do atendimento 190. A questão da terceirização, uma tendência, sem dúvida nenhuma, uma tendência de terceirizar o serviço do 190 para que possa ser revertido mais policiais à rua para o trabalho do policiamento ostensivo preventivo. É um desafio importante saber como o atendente civil vai lidar com a população, com a orientação, até porque ele vai ter um treinamento de contact center, de operador de telemarketing, algo do gênero, não é telemarketing que a Polícia Militar faz, mas alguma coisa similar. E não vai ter todo aquela vivência policial, mas isso vai ser desenvolvido de uma forma que a população vai se beneficiar com uma forma rápida de ser atendido. Eu queria dizer que muitas vezes a ligação, se ocorre uma demora em ser atendido, porque o volume de ligações diárias, mais de 6.500 ligações, cerca de 130, 140 trotes por dia. Isso, inclusive, gerou matéria jornalística da TV Tribuna recentemente, mostrando e pedindo aos pais que tomem conta dos seus filhos, do celular, do uso do telefone, para que não cause problemas à sociedade. Nós temos ligações de diversas naturezas, se tem tráfego intenso na rodovia, se vai fazer sol, como está a situação das praias, né? Se o mercado está aberto, clima, né? Tempo, todo tipo, né? Mas isso eu atribuo que a confiabilidade da Polícia Militar, da sociedade na Polícia Militar, um serviço público que funciona 24 horas para atender, às vezes gera, né, também esse desconforto para nós atendermos. Em Santos, o serviço já está terceirizado? Ainda não está terceirizado. Temos estudos será? aí. Rapidamente, não. Eu diria assim, nós temos estudos, demanda o senhor secretário de Segurança Pública, o Comando Geral da PM já receberam a nossa ideia aí, porque nós devolveremos
às ruas cerca de 140 policiais militares. Queria agradecer essa oportunidade para registrar que no dia de hoje eu vou receber integrantes da comunidade de Vila Matias, já tenho conhecimento disso, nos antecipamos muitas vezes de uma forma proativa, conhecendo as demandas locais também, de um fato em que houve um roubo a um bar na região da Vila Matias, aqui na cidade de Santos. Me parece, ao que eu li, que as vítimas entraram em contato com o nosso Copom, houve uma demora, não a demora no atendimento, eu queria registrar assim, o sistema atendeu rápido, mas até o contato com o nosso operador, justamente por essa sobrecarga de ligações inadequadas, mas hoje eu recebo para conhecer essa demanda. Mas a partir do momento que a ocorrência foi passada, informada, em pouco espaço de tempo, 2 dos 5 criminosos que agiram foram presos pela Polícia Militar. Mas receberei esses integrantes da comunidade com satisfação para, por meio da dificuldade que eles tiveram, corrigir e agir, para que cada vez mais possamos prestar um serviço com qualidade. Coronel, nós estamos a 15 dias das eleições gerais de 5 de outubro, para presidente da República, deputado, senador, governador do estado, enfim. Uma grande eleição, uma grande festa democrática. Evidentemente, a Polícia Militar acompanha com muita atenção esse momento em toda a nossa região. Todo o efetivo vai estar envolvido na questão da eleição. Como é que está o planejamento com relação a 5 de outubro? Bom, primeiramente, que bom, que nós teremos as eleições no nosso país, o que significa dizer que a democracia está presente e a Polícia Militar, uma instituição que faz parte da democracia e que terá um papel decisivo no dia das eleições, colocando às ruas todo o seu efetivo para garantir o exercício do direito de todos os cidadãos à democracia, a escolher os seus governantes, que essas escolhas sejam escolhas conscientes e que realmente procurem colocar no governo as pessoas mais capacitadas e mais voltadas a defender o interesse público da sociedade. Quer dizer que ninguém vai ter folga? Não, ninguém tem folga. Em toda situação em que o país comemora em grandes eventos, a Polícia Militar também participa junto, mas trabalhando. Então, esse ano, Polícia Militar, policial militar, coitado, não teve folga nenhuma. Não teve folga, não teve folga, foi a Copa do Mundo, mas tudo isso foi pronunciado aqui pelo jornal Enfoque o ano passado, que tem uma lista, exatamente, fizeram uma lista de eventos dos 12 trabalhos de Hércules. Está acabando, Está acabando, terminando. Então, nós temos mais uma importante tarefa, uma importante atuação da Polícia Militar chamada Operação Eleições. O planejamento, ele começa com a orientação ao nosso efetivo do que é todo esse processo democrático, como funciona a eleição, a fundamentação legal. Depois, em todo o estado de São Paulo, as unidades recebem o que nós chamamos, um documento de planejamento técnico chamado de Ordem de Operações, sai e os comandantes recebem as atribuições específicas. Nós temos missões relativas ao período eleitoral, que é o reforço de policiamento no entorno dos cartórios eleitorais. No dia das eleições, desde o dia anterior, a guarda de urnas, a escolta das urnas, o policiamento nas proximidades às sessões eleitorais, o acompanhamento dos senhores juízes eleitorais para que possam fiscalizar todo o processo democrático e o respeito ao Código Eleitoral para que não haja a boca de urna, garantir o direito do cidadão de transitar livremente nas ruas para exercer o direito do voto. Muitas vezes até isso dificulta a nós, policiais militares, como eleitores também, a estarmos próximos das nossas sessões eleitorais para exercermos o nosso direito do voto. Mas todo o efetivo da Polícia Militar estará na rua e nos empenharemos muito para garantir esse direito conquistado por muita luta do povo brasileiro. Sem dúvida nenhuma. Aldo Neto. E, Coronel, como você vê a participação de policiais militares na eleição como candidatos? Tem vários candidatos que pertencem à corporação. Isso tem colaborado de alguma forma ou até acaba atrapalhando o trabalho de vocês? Bom, hoje a Polícia Militar, para esse pleito eleitoral, tem mais de 360 policiais militares que
registraram as suas candidaturas pelos mais diversos partidos. É um número expressivo, hein? É um número bastante 60, expressivo, né? E nos diversos, visando a sua participação nos diversos, vamos dizer assim, não são cargos, né? Mas nas funções junto aos parlamentos aí. É importante porque ele tem a sua ideia e a ideia de defender a sociedade, de lutar pelo interesse da sociedade e muitas vezes também com o foco de atuação em defesa da vontade, do direcionamento de ordem política de alguns policiais nossos aí. Então, segmentar. E alguns com foco de defesa de toda a instituição. Cria-nos um problema, porque a lei eleitoral, ela determina o afastamento do servidor público ou no período de 6 meses ou de 3 meses. Se ele exerce cargo de direção, de chefia, de comando no município pelo qual ele vai concorrer ao pleito, ele tem que se afastar 6 meses antes. Né? Ou então 3 meses antes, se ele não exerce o cargo como o cargo de chefia nesses municípios. Então, a sociedade conta com a ausência desses candidatos nesse período. Mas nós por curiosidade, Coronel, desculpe interromper. Que isso? Esse afastamento é remunerado ou não? Sim. E se não gera, além da falta de efetivo, se caso eleito, o policial é definitivamente retirado do quadro, não é isso? Sim. A Constituição Federal, quando trata da possibilidade da candidatura, da candidatura do servidor militar, fala que ele tem que ter mais de 10 anos. Se eleito, ele fica afastado do serviço agrega e depois diplomado ele é passado para inatividade definitivamente. Então há esse impacto. Mas o resultado da lei remunerado nos 3 meses anteriores ao pleito, né, ficando afastado. Muito bem. Coronel, nós teríamos muito mais a conversar, o senhor sabe, mas infelizmente nós somos limitados pelo tempo. E estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foco. Gostaria de agradecer muito a presença do Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, comandante da Polícia Militar na região, comandante do CPI 6. Muito obrigado, Coronel, pela presença. Uma satisfação, e a sociedade conte com a Polícia Militar pelo telefone 90 e o Disque Denúncia 181, muito importante para que nós possamos direcionar nossas ações. 190 e 181, portanto. Aldo Neto, muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, Chico. Obrigado, telespectador. Agradeço a ambos os convidados, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foco. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.